Olá, entre sangue, ferro e fogo, hoje vamos falar de um dos principais cercos militares do Brasil. Eu estou falando do Cerco de Bagé, ocorrido durante a Revolução Federalista de 1893. A Praça da Matriz, em frente à Catedral São Sebastião, foi o ponto de resistência das tropas do coronel Carlos Telles contra as tropas de Joca Tavares. Bagé era um objetivo importante, por ser uma das maiores cidades do estado. Sediava uma importante guarnição militar, tinha ligação por trem com o Rio Grande e situava-se em posição estratégica em relação à campanha e à fronteira. Bem, o cerco em Bagé aconteceu por uma razão de uma decorrência de estratégia de guerra bastante simples dentro da compreensão do que foi a Revolução de 1893. Nós temos pouco antes do cerco, em novembro de 1893, o combate do Rio Negro, onde os federalistas, comandados por Joca Tavares, aniquilam as forças republicanas que estavam ali, se encontravam acampadas ali no Rio Negro, e é nesse episódio mesmo que acontece uma das páginas negras da história da Revolução, mesmo da história do povo gaúcho, do povo brasileiro, a famosa degola do Rio Negro. Tá? Uma vez vencidos os republicanos no Rio Negro, o Joca Tavares determina aos seus comandantes, no caso o Zeca Tavares, que era seu irmão, o general Zeca Tavares, e os outros, o general Pina, que estava ali com ele, e outros tantos, que se dirijam a Bagé, para tomar Bagé. Ora, por que tomar Bagé? Pela importância estratégica de Bagé. Bagé sempre teve, ela já nasceu como um acampamento militar. Por quê? Porque tinha uma posição estratégica naquela ocasião, muito antes da sua fundação, já no tempo das guerras cisplatinas, das desavenças entre espanhóis e portugueses. Aqui pela Coxilha Grande, pela Coxilha Seca, enfim, isso aqui era um trânsito importante do Prata até o Rio de Janeiro e São Paulo. Durante o governo de Floriano Peixoto e Júlio de Castilhos, os republicanos comandados pelo general Telles se abrigaram na Catedral para se proteger dos maragatos, que tinham como líder Gaspar Silveira Martins. Bagé possuía as principais lideranças maragatas e era um centro de conspiração, sendo sede do Partido Federalista de Silveira Martins, uma das frentes de oposição a Júlio de Castilhos. Do outro lado era o Júlio de Castilhos. E Júlio de Castilhos era fervoroso republicano. Naquele tempo, o republicano tinha influência do chamado positivismo, que é uma filosofia de que o poder tinha que ter muita autoridade e muito centralizado. E assim ele era. O Júlio de Castilhos aqui no Rio Grande do Sul, ele era o presidente da província, né, que seria o governador hoje, e já não era mais província, era estado do Rio Grande do Sul, ainda chamavam de presidente, alguns chamavam de governador. E ele, como governador do estado, era muito prepotente, liquidava as oposições aqui, não existia oposição para ele. Toda oposição era considerada um inimigo do estado. Então, o Gaspar Silveira Martins ia, naturalmente, com esse enfoque de essas contrariedades, acabaram resolvendo através do conflito. Com isso, os republicanos queriam assegurar o controle da cidade contra as tropas do general Joca Tavares. Ele retorna em novembro de 1893, à frente de quase 3.000 combatentes, e ataca. No dia 24 de novembro, era possível avistar os piquetes de lanceiros federalistas da cidade, que foi defendida por pouco mais de 1.000 combatentes, sob as ordens do coronel Carlos Maria da Silva Telles. Grande parte da população, pouco mais de 20.000 moradores, fogem da cidade, levando o que é possível. O que acontece? Ele começa a faltar gêneros alimentícios, a igreja vira um hospital de sangue, os mortos são enterrados nas paredes laterais, nos terrenos laterais da igreja, falta comida, falta remédio. Só haviam 2 médicos lá dentro, um era o Líbio Vinhas, né? E ele não tem como alimentar aquele povo. Começa a se comer figos verdes das árvores das casas vizinhas, se sacrificam, come-se até cachorro, e ele dá um exemplo sacrificando o seu cavalo.
Mata o cavalo para comer a sua tropa. Então ele tinha uma liderança, tinha uma formação, foi um grande general que até hoje marca seu nome na história do Exército Nacional. Mas, por outro lado, tem toda essa reverência nossa ao Carlos Telles como um exemplo de homem íntegro, soldado espartano, fidelidade, grande estrategista, porque houve lances dele de estratégia e de ataques que ele fazia. O general Telles se prepara para o pior. Busca comida no comércio e manda construir trincheiras ao redor da praça. Estava formada a resistência. Então, né, nós tínhamos as forças federalistas do Gaspar Silveira Martins, que eram bagienses, né, que nasceu ali na região da Ceguá, e tinha instâncias no Uruguai e aqui no Brasil, a família dele, Gaspar Silveira Martins, que era um homem que tinha sido ministro de Dom Pedro II, acusado de ser monarquista na época, era um crime ser monarquista, né, porque a República tinha sido proclamada em 1889, e a Revolução foi 4 anos depois, 3 anos depois, na verdade, 3 anos e pouco depois, em 1893. Por quê? Porque todo que era amigo do imperador, como era Gaspar Silveira Martins, que chegou a ser ministro lá no Rio de Janeiro, era considerado monarquista. Então existia os federalistas, que não era um monarquista, ele era parlamentarista, Gaspar Silveira Martins. Nas ruas armaram barreiras com fardos de lãs, terra, pedras e paus. Uma legítima praça de guerra estava formada. Durante quase um mês, os federalistas mantêm o cerco à distância e depois apertam. Ocupam chácaras e entram na cidade. Tomam o Teatro 28 de Setembro, a Beneficência Italiana, o Mercado Público, os quartéis, a Rua Barão do Rio Branco e a Enfermaria Militar. Em poucos dias, toda a cidade é dominada, menos a Praça da Matriz. Passados os dias do cerco, começa a faltar comida, há deserções e muitas fugas pela zona sul da praça. O desespero toma conta e civis são atingidos por balas perdidas. Fome, sede e doenças fazem parte do cenário assustador. Finalmente, na noite de 7 de janeiro, devido a uma informação que os republicanos receberam reforços militares, começa a ser desfeito o cerco e os federalistas seguem desolados para Santana do Livramento. Antes de o dia raiar, um informante se aproxima das trincheiras, solitário, e diz aos cansados e famintos soldados que os revolucionários deixaram a cidade. Eles haviam resistido a 47 dias de cerco. O cerco de Bagé registrou 34 mortes e 91 feridos. Esse sangrento confronto faz parte da história do Rio Grande do Sul e das memórias do Pampa. Até a próxima! Olá, boa noite. Considerada a obra mais completa sobre a história do nosso país, o livro Brasil, uma História, escrito pelo jornalista Eduardo Bueno, o Peninha, conta a história do país, desde seus primeiros habitantes até o segundo governo do então presidente Lula. Escrito de uma maneira cativante, a obra apresenta um amplo painel abrangendo mais de 500 anos de fatos políticos e econômicos, com personagens que protagonizaram o passado, que interfere hoje em nossas vidas. Os textos são escritos de uma forma jornalística, que contam as histórias como uma reportagem especial, que vão além de nomes solenes e datas vazias, mas que revelam uma maneira dinâmica e diferente à história do Brasil. O livro é todo ilustrado, contém em cada página uma imagem primordial daquele fato. Peninha inovou mais uma vez, ao destinar as últimas páginas para uma iconografia comentada de todas as imagens que mostrou no livro. O fantástico livro Brasil, uma História é a nossa dica de leitura de hoje. Uma boa noite e até a próxima semana.